Pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje, continuando aqui sobre o nosso curso Terraform, como funciona a instalação do Terraform no ambiente do macOS. No ambiente do macOS, a gente precisa levar em consideração que a gente tem algumas opções para poder fazer a instalação do sistema. A gente pode instalar diretamente o sistema através do binário, certo? Manualmente. A gente pode fazer o download do binário direto na cloud, direto da interface da HashiCorp, no site da HashiCorp, ou a gente pode trabalhar com o Brew, certo? Para instalar esse binário automaticamente através do gerenciador de pacotes. Tá? Eu recomendo de uma outra forma. A gente tem uma terceira forma. A gente tem uma aplicação chamada TFEnv, e essa TFEnv ele é um Terraform Version Manager, certo? Para a gente conseguir instalar essa aplicação, que é o TFEnv, a gente primeiro tem que instalar o Homebrew, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é rodar esse comando para instalar o Homebrew na aplicação. E aí você vai fazer a instalação, certo? Após essa instalação, a gente vai ter a capacidade de rodar os comandos brew, tá? Então, com o brew instalado, a gente vai poder rodar comandos para instalar aplicações que estão sendo gerenciadas pelo brew. Então aqui, se eu digitar brew, eu já vou ter aqui a lista de informações. Então tem o brew install, o brew search, o brew info. Então aqui a gente pode ver que a gente já tem o brew instalado. A primeira maneira que a gente tem é instalar o Terraform Env. Então eu vou aqui instalar o Terraform Env, certo? O Terraform Env ele é uma aplicação que vai gerenciar as nossas versões. Aqui ele já diz que a minha Terraform Env ela já está instalada, então eu posso ter a opção de reinstalar ela, certo? Mas eu não preciso porque eu estou com a última versão. Ele está falando aqui que a versão está up to date, certo? Então isso aqui é suficiente para a gente. Então com o TFEnv a gente pode listar as versões que nós temos instaladas no nosso computador, certo? E essas versões são as versões de arquivos Terraform. Então vocês podem ver que eu tenho duas versões, uma versão 1.3.6 e uma versão 1.4.6. Se eu não tivesse uma dessas versões, eu poderia muito bem vir aqui no Terraform, né, no TFEnv, instalar uma versão específica. Então aqui a gente tem as opções de instalação. Eu posso simplesmente instalar a versão 0.7, eu posso listar as versões. Vamos fazer aqui uma listagem de versões para a gente saber o que a gente tem disponível para poder instalar. Então eu vou aqui no meu console novamente, eu vou ter um tf list, temos um tf. Aqui a gente pode ver a lista de comando. A gente vai ver todos os que estiverem no remoto. Então, TFEnv list remote, ele vai me trazer todas as versões que estão disponíveis para serem instaladas, que estão no repositório do Homebrew do projeto TFEnv. Então aqui a gente pode ver todas as versões do Terraform que tem disponível para serem instaladas, certo? Então, se eu quiser instalar, eu vou simplesmente utilizar o comando tfenv install e eu copio a versão que eu quero instalar, certo? Eu vou instalar a versão 0.11, que é uma das últimas versões, 0.12, 0.12.31. Pronto, uma das últimas versões que a gente consegue diferenciar das versões novas das versões antigas do Terraform.
Então quando eu fizer isso aqui, ele não permitiu que eu instalasse. Deve ser uma versão muito antiga, ele encontrou o código 404, tá? Vamos procurar uma outra versão, a versão mais nova, 1.3.9, só para vocês terem uma ideia. Novamente, pronto. Aqui é um processo natural. Então aqui ele já me mostra que a versão foi instalada com sucesso, e se eu quiser utilizar, posso fazer esse comando, posso rodar esse comando aqui. Novamente, se eu der um terraform env list, ele vai listar as versões locais. Então aqui eu tenho 3 versões agora. E o asterisco ele determina, ele mostra que a versão 1.4.6 é a versão que está sendo usada. Então se eu quiser alternar para a versão 1.3.9 e eu rodar esse comando, na hora que eu der um list, ele vai apontar para a versão 1.3.9, certo? Mas a minha intenção é permanecer utilizando a versão 1.4.6. E eu vou dar um list aqui novamente e a gente pode ver que a gente tem o Terraform. E para a gente testar se a nossa instalação foi realizada de uma forma correta, a gente vem aqui e executa o Terraform version e ele vai me dizer a versão. Eu vou fazer uma alteração aqui novamente para a gente apenas verificar se está utilizando corretamente. Pronto, ele vai demorar um pouquinho e aqui ele mostra que a minha versão é 1.3.9 e ele já diz que essa versão está desatualizada e ele diz que eu posso fazer o download diretamente no site ou eu posso utilizar a versão 1.4.6. Eu vou fazer o rollback aqui e vou instalar a versão 1.4.6. Perfeito? E vou mostrar para vocês aqui a última forma que nós temos é de fazer o download diretamente da versão, do binário, do Terraform, certo? Então aqui a gente pode fazer o download dessa versão, dependendo do qual é a versão do seu processador, você tem que ter o conhecimento de se é uma versão de um Apple Silicon ou um AMD ou um AMR. Então aqui a gente sabe que essa versão aqui do meu computador, ela é uma versão Apple Silicon já. Então, como ele é um processador Apple Silicon, eu tenho que baixar uma versão ARM. Então, eu posso simplesmente vir aqui e baixar essa versão. Depois que eu baixar essa versão, eu faço o download e disponibilizo ela dentro de um diretório que seja um diretório muito provavelmente dentro de um OPT ou um source, um diretório que permita com que eu rode comandos dessas aplicações que elas estão armazenadas dentro da interface do Linux, porém que elas tenham um escopo global. Então a gente pode colocar ela dentro do bin, que não é aconselhável, porém a gente pode tentar colocar ela dentro de user, é uma boa opção, user e bin, certo? Então a gente colocando aqui, a gente tem já acesso a diversas binários que estão disponíveis em um escopo local para ser acessados. Lembrando que o Linux ele funciona, o macOS ele funciona como um Linux, certo? Porém o Linux ele dá mais liberdade para a gente trabalhar e instalar essas ferramentas, e o Linux ele possui os próprios gerenciadores de pacotes. Se você estiver trabalhando com uma versão Debian ou baseada em Debian, você vai ter o apt. Se você estiver trabalhando com uma versão baseada em Red Hat, CentOS, você vai ter o outro gerenciador de pacote, se não me engano é o Zoom, para você poder fazer a instalação automática desses pacotes. Certo, pessoal? Então essa foi uma aula que a gente pôde conhecer um pouco de como funciona a instalação do binário do Terraform, como que a gente configura o binário do Terraform para ele funcionar de maneira localmente, como que a gente instala a ferramenta tfenv para gerenciar diversas versões de Terraform para serem utilizadas de acordo com a sua necessidade. Tá bom, pessoal? O vídeo fica por aqui. Eu trago numa próxima aula informações de como configurar
as suas contas de AWS, Azure e alguns outros provedores. E por enquanto eu peço só que você se inscreva no canal e dê um joinha aí pra gente. Obrigado? Valeu, pessoal. Até mais.